Olá, minhas queridas amigas. Olá, meus queridos amigos. Tudo bem? Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje para um bate-papo rápido, mas muito importante. E sabem por que é importante? Porque na semana que passou, mais especificamente no dia 18 de maio de 2022, uma quarta-feira, nós tivemos a publicação e entrada em vigência na mesma data da Lei 14.341. Esta lei ela é uma decorrência do projeto de lei 4.576 de 2021 e ela dispõe sobre a Associação de Representação de Municípios. E mais importante do que tudo, altera o artigo 75 do nosso Código de Processo Civil. Altera a redação do inciso 3º do artigo 75 e traz um acréscimo, que é o seu parágrafo 5º. Vale lembrar, pessoal, que o artigo 75 ele está localizado no livro 3 da parte geral do nosso CPC, que trata dos sujeitos do processo, lá no título 1, que trata das partes dos procuradores, mais especificamente no capítulo 1, que trata da capacidade processual. Lembrando que o nosso CPC tem 10 livros ao todo, né? O livro 3, onde está o artigo 75, e que está na parte geral, ele é complementado por outros 5 livros, então são 6 livros dentro da parte geral, 3 livros na parte especial e temos o livro que trata das disposições finais e transitórias. Maravilha! É importante que nós tenhamos um posicionamento agora na legislação, e vocês já vão entender, quando eu falo de Associação de Representação de Municípios, vocês já sabem até o que aconteceu, até em razão de uma postagem que nós fizemos no Stories, né? Mas é importante nós deixarmos bem claro que agora o Superior Tribunal de Justiça, em razão de entendimentos consolidados na primeira e na segunda turma, terá que rever os seus entendimentos. Por quê? São posicionamentos justamente contrários ao que estabelece o nosso CPC. Eu trago aqui, pessoal, um julgado, inclusive, aliás, os 2 julgados, né, a respeito, para que a gente possa, então, só fazer uma análise bem rápida. Aí estão, pessoal, um RESP da segunda turma, um recurso em mandado de segurança da primeira turma, ambos exemplares, né, dessa situação, no sentido de que a associação municipal não possui legitimidade ativa para representar município em juízo. A gente poderia até discutir questão de terminologia, né? Mas, de qualquer forma, esta era a ideia central, justamente o contrário do que agora estabelece o artigo 75, inciso 3º do nosso CPC e, claro, o seu parágrafo 5º. Daqui a pouco eu mostro para vocês, pessoal. Vejam que interessante, né? Algumas considerações que são fundamentais agora, antes que nós ingressemos propriamente na abordagem das 2 alterações. Nós estamos falando de capacidade processual. E capacidade processual é gênero do qual nós temos como espécies a capacidade para ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Não é verdade? Capacidade para ser parte, que também é conhecida como personalidade jurídica ou personalidade judiciária, e que é a possibilidade de você demandar e de você ser demandado em juízo. Esta é a capacidade para ser parte. Por outro lado, a capacidade de estar em juízo, né, ela é também conhecida como capacidade processual no seu sentido estrito, né, o legitimácio ad processo. Essa capacidade para estar em juízo, ela diz respeito à possibilidade de você praticar e recepcionar por si, de maneira válida, de maneira eficaz, atos processuais, tendo como paralelo no plano do direito material aquilo que nós chamamos de capacidade jurídica, né? Aquilo que está lá no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º do nosso Código Civil. Então, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo são situações completamente diferentes. E temos ainda a capacidade postulatória, como vocês sabem muito bem, que é a capacidade de procurar em juízo, ou seja, de praticar atos em que há, do verbo haver, né, postulação. A capacidade postulatória, né, nós, por exemplo, poderíamos falar os advogados detêm, os representantes do Ministério Público, etc. Dito isso, pessoal, também é importante nós fazermos uma outra consideração. Nosso Código de Processo Civil, ele ignora
uma diferença que, na minha humilde e singela opinião, é basilar entre o que é presentação e representação. Presentação e representação. Por quê, pessoal? Porque quando nós falamos de presentação, nós estamos falando do quê? De uma atribuição, de uma função a um órgão de pessoa jurídica. Através da apresentação, a pessoa jurídica ela faz-se apresentar por um dos seus órgãos. É a própria pessoa que age. Tanto que na apresentação, nós sabemos muito bem, não há necessidade de procuração, não há necessidade de concessão, de outorga de poderes. Aqui a gente tem um nexo de imputação. Só que o CPC não faz a distinção entre presentação e representação. Isso é importante porque a gente já vai falar do 75. E representação, vocês sabem, né? Ao contrário do que nós falamos na apresentação, na representação nós temos pessoas distintas e nós temos outorga de poderes. É a procuração que acaba provando a representação. E se nós formos lá para o artigo 75 do nosso Código de Processo Civil, dentre os seus incisos, né, nós temos os casos de presentação, como é o inciso 3º, né, do nosso CPC, que foi alterado, e também, por exemplo, né, os incisos 5, 6, 7, 9, 11, onde nós temos ali, nas hipóteses de representação, por exemplo, o espólio, que é representado por seu inventariante. Então, temos hipóteses de presentação e também de representação. Pessoal, essa legislação, e agora adentrando especificamente nela, né, na 14.341, de 18 de maio de 2022, no seu artigo 1º, ela estabelece o seguinte. Aliás, eu trouxe aqui, pessoal, deixa eu colocar para vocês só rapidamente, só para a gente fazer uma leitura conjunta. É muito importante porque o artigo 1º dá o norte, né, da legislação normalmente. Aí está, pessoal. Ela dispõe sobre a associação de municípios, né, na forma de associação de representação de municípios, para a realização de objetivos de interesse comum, de caráter político representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social. E ao longo, né, dos seus dispositivos, ela traz requisitos para a organização, né, ou seja, constituir a entidade como uma pessoa jurídica de direito privado, atuar, né, na defesa dos interesses gerais dos municípios, obrigatoriedade também de que o representante legal da associação seja ou tenha sido, pode ser no passado também, chefe do poder executivo de qualquer ente da federação associado, sem direito à remuneração pelas funções que exercer na entidade, e por aí vai. Ou seja, a legislação ela acaba estabelecendo requisitos para a organização dessas associações. Mais ainda, estabelece também o que é que o seu estatuto deve prever. Aliás, diz que, sob pena de nulidade, o estatuto das associações deverá conter vários detalhes, né, que são tratados ali ao longo da legislação. Por exemplo, um desses requisitos, né, sob pena de o estatuto ser considerado nulo, requisitos que devem ser demonstrados para a filiação e também para a exclusão dos municípios associados. Dito isso, pessoal, feitas essas considerações que eu reputo extremamente importantes, vamos dar uma olhadinha como é que ficou, então, a redação do inciso 3º do artigo 75 e o acréscimo no seu parágrafo 5º. Vejam só, pessoal. Primeiro, o inciso 3º. O 75 passa, então, a ter esta redação no seu inciso 3º. Serão representados em juízo, ativo e passivamente, o município, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizado, ou seja, a lei estabelece que há necessidade de autorização expressa. E ainda, pessoal, o seu parágrafo 5º, que foi incluído pela legislação, dizendo o seguinte, olha, a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Mas, pessoal, essas alterações são extremamente importantes? Claro, porque mexeram no nosso CPC. Mas é fundamental que nós lembremos também
que há um artigo, um dos últimos lá da Lei 14.341, que é o artigo 12. E vocês vão entender por que esse artigo 12 é importante. Já que nós estamos falando de associações de representação de municípios, será que essas associações também vão gozar das prerrogativas de direito material, de direito processual, prerrogativas que são inerentes aos municípios? Por exemplo, né, intimação pessoal, prazos em dobro, será? Bom, a legislação se preocupou com isso, pessoal. E no seu artigo 12, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, disse o seguinte, vejam só. Quando constituídas como pessoa jurídica de direito privado, as associações de representação de municípios não gozarão das prerrogativas de direito material e de direito processual asseguradas aos municípios. Ou seja, pessoal, nada de prazo em dobro, nada de intimação pessoal e, obviamente, das demais prerrogativas, tá bom? Interessante, porque agora, então, repetindo, pessoal, não temos mais como considerar, né, os posicionamentos da primeira e segunda turma do STJ, e mais ainda, a lei é publicada e entra em vigência no dia 18 de maio de 2022, ou seja, já estamos com ela aí no nosso radar, ela já está em plena vigência, e é assim que nós temos que considerar. Consequentemente, o nosso Tribunal da Cidadania, o STJ, terá que readequar o seu posicionamento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha aqui para conversar com todos vocês. Disse que seria rápido, né? Prometi que seria rápido e eu humildemente espero que tenha sido proveitoso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, pessoal. Boa sorte e contem sempre comigo. Até mais.